Olá, que bom ter você aqui em nosso canal para nós falarmos sobre esse quadro Dicionário da História. Hoje nós temos duas palavrinhas, renascimento ou renascimentos. Primeiro é bom explicar que renascimento é um dos períodos da história tradicional. E para explicar renascimento, a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é história tradicional. A história tradicional é aquela história mais conhecida, de tanto ser publicizada, de tanto ser falada, ela passou a ser a história certa. Mas ela não é a história certa, ela é apenas a história mais conhecida. E por ser tão usada, a gente prefere sempre seguir as orientações dessa história tradicional. Por exemplo, quando você fala na divisão da história, a história foi dividida pelos historiadores porque ela é muito longa, então para ficar mais fácil foi dividida em períodos. E você já deve ter ouvido falar na pré-história, e depois vem a história antiga, a história dos impérios. Depois vem a história medieval, depois vem a modernidade, e entre a modernidade e a história medieval está o Renascimento. É sobre esse Renascimento que nós vamos falar aqui. Só que existe um problema de interpretação. É que geralmente quando a gente fala ou ouve falar em Renascimento, a nossa referência é sempre ao Renascimento italiano, como se fosse o único renascimento que ocorreu na história. Mas isso não é verdade. Isso é um olhar europeu, é fruto desse olhar europeu. O Renascimento, ele é uma volta ao passado. E segundo nós temos a concepção italiana do Renascimento, eles voltaram à civilização grega e à civilização romana, ou seja, ao mundo greco-romano. Quando você concebe a ideia de que o Renascimento é italiano, você vê como necessário apenas voltar a pesquisar aquela civilização grega e romana. Por quê? Foi essa concepção que o Renascimento italiano passou para a posteridade, que eles buscaram os seus conhecimentos com os gregos e com os romanos. No entanto, aqui vai uma dica para você. O Renascimento, ele não ocorreu sozinho. Nem um povo sozinho, ele vai gerar um renascimento. É preciso que haja vários contatos com outras culturas, como houve com a Europa. A Europa teve contato com os islâmicos, a Europa teve contato com os hindus, a Europa teve contato com os chineses, ou seja, várias civilizações, a partir de um longo processo, tiveram contato com a Europa. E esses contatos, quer tenham sido através de guerras, quer tenha sido através de trocas mesmo comerciais, fizeram com que a Europa crescesse e promovesse o seu renascimento. Mas esses povos que tiveram contato com a Europa, eles também fizeram seus renascimentos nos seus lugares de origem. Por isso, quando nós falamos em renascimento, é um olhar eurocêntrico, é um olhar do europeu. Ele quer que você pense que houve apenas o renascimento italiano para que a sua busca cultural se limite apenas aos gregos e aos romanos e também à própria Europa, onde nasceu esse renascimento tão publicizado. É bom também considerar outra coisa aqui, é que esse renascimento italiano que surgiu, ele vai fazer com que a Europa deixe de ser o quintal do mundo para ser a sala. E foi uma ideia que deu certo. Geralmente aqueles livros que nós lemos que retratam a história do Brasil somente em relação aos acontecimentos da Europa, eles têm essa concepção eurocêntrica, esse olhar europeu. Não é que a história esteja errada nesses livros, é porque ela conta a história apenas a partir da perspectiva dos europeus. Então, dizer que só há um renascimento é você contar a história a partir do olhar europeu. O Dicionário de História por hoje fica por aqui.
mas a gente sempre está voltando aqui com a nova palavrinha, com um novo termo, ou com palavras compostas, como nós colocamos aqui para você hoje. Valeu, grande abraço, e agora, se você quiser, pode ver a nossa vinheta.